Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de amor, de caridade, de estudo da doutrina espírita, que desde as primeiras horas da manhã já se encontra preparada pelos nossos companheiros espirituais, que aqui recebem a todos com um fraternal abraço, identificando as necessidades de cada um e já direcionando o tratamento adequado. Nossos trabalhos sempre começam com uma prece inicial, e eu os convido para esta prece. Aqueles que se sentirem mais à vontade, que desejarem fechar os olhos para melhor concentração, fiquem à vontade. Senhor, Pai de amor e bondade, aqui estamos reunidos mais uma vez em Seu nome, para o estudo da doutrina espírita. Tranquilize, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, permitindo que nós possamos aprender tudo aquilo que nos for transmitido nessa data de hoje, todas as lições, a fim de que possamos aprimorar o nosso conhecimento e colocar em prática no dia a dia, buscando sempre a nossa transformação, a nossa reforma pessoal. Sê conosco, Senhor, e mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje será Intolerância e Preconceito, pesquisa livre. A palestra será apresentada pelo nosso companheiro Hélio. Hélio, seja feliz na sua explanação. Obrigado. Bom dia a todos os presentes. Vamos pedir ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Maria, nossa Mãe Santíssima, que nos inspire para que possamos transmitir com coerência e fidelidade os seus santos e sagrados ensinamentos. O tema tem por título Intolerância e Preconceito. Intolerância, nós já sabemos o que significa, porque particularmente é um comportamento que nós externalizamos constantemente com o nosso próximo, seja o indivíduo, seja a sociedade. Apesar de que a orientação é de amarmos ao nosso próximo, a questão da intolerância, ela se faz presente a todo momento. E o que a doutrina espírita nos orienta é que sigamos os ensinamentos do Mestre Jesus, ou seja, que sejamos tolerantes, que deixemos de ser preconceituosos. Mas a intolerância se faz presente em virtude da nossa inferioridade enquanto espíritos, em virtude do orgulho, do egoísmo. E aí tem a variante do preconceito. Tudo aquilo que eu não sou, o outro não pode ter. Ou seja, quando eu penso que sou espírita, na minha cabeça fica assim: a minha religião é a melhor de todas as outras. É a mais profunda, é que traz os conceitos mais precisos. Só que aí, nesta forma de eu pensar, eu estou sendo chamado pelo egoísmo, pelo preconceito. E não estou valorizando a religião dos outros. É a questão da diferença. Nós temos que ter a consciência que ser diferente não é defeito. Mas nós, em virtude das diferenças e em virtude do egoísmo, apontamos o dedo para o outro, dizendo: o meu é o melhor. O meu time é o melhor.
O meu partido político é o melhor. A minha roupa é mais bonita. A minha casa é mais protetora. E caímos num mesmismo de muitos e muitos séculos. O homem vem repetindo este tipo de comportamento e de ideias há muitos séculos. Não é algo novo, como normalmente se fala hoje, em virtude do surgimento das redes sociais. Essa confusão geral que se instalou não só no Brasil, mas no mundo todo, facilita com que a gente externalize aquilo que temos de mais inferior. É um campo propício para falarmos a respeito da divulgação do ódio, da vingança. Mas estamos procurando, pelo menos a doutrina espírita chegou a uns 156, 157 anos, trazendo esse tipo de informação que é reviver os ensinamentos de Jesus. Então, tolerância, intolerância, preconceito, discriminação, tudo isso nos põe a refletir. E no contexto da intolerância, o que se precisa é ter respeito pela diferença do outro. Bezerra de Menezes, em 2007, ele trouxe uma mensagem dizendo que nós, espíritas, precisamos de mais intercomunicação, mais interrelacionamento, porque sem comunicação não há caminho que leve a lugar algum. E o próprio velho guerreiro, o nosso Chacrinha, ele falava: quem não se comunica, se estrumbica. Dizendo o que é que acontece conosco por nos fecharmos na nossa redoma, no nosso mundo íntimo e perdermos a riqueza que o outro tem para nos ofertar, para nos ensinar. Aquela coisa que é diferente no outro, que nós rechaçamos, pode ser uma grande lição que precisamos aprender e que, portanto, até agora, simplesmente recusamos a ouvir, a ver, a sentir. Os meus pensamentos, os meus sentimentos é que valem. O pensamento e o sentimento do outro nada valem. E vemos, em virtude desse tipo de comportamento, a violência ser trabalhada por cada um e por todos de uma forma muito grande. Vemos, por exemplo, uma pessoa de cor ser rechaçada no mesmo prédio em que mora por um outro morador, ser agredido. Vemos uma empregada doméstica ser ofendida porque estava lavando a calçada com uma mangueira. Apesar que nessa época, quando isto aconteceu, estávamos tendo problemas de falta de água na região. E vemos uma série de outras situações em que nos põe a pensar o que é que aconteceu com o homem para que ele se tornasse um ser tão nervoso que perde as estribeiras por tudo e por nada, haja vista o que nós presenciamos no trânsito, algo que não é comum num ser espírito racional que tenha sentimentos e emoções e que deve, acima de tudo, respeitar o próximo. Quando Jesus nos pede para amar o outro, ele está falando também no amor a si próprio, a si mesmo, o auto-amor. Amor ao próximo, auto-amor a si mesmo. Mas este auto-amor, ele virou egoísmo. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: como é que nós poderemos fazer com que a doutrina espírita ajude a humanidade? Ou seja, como que a doutrina espírita irá ajudar a humanidade? A primeira delas é
travar uma luta ferrenha contra o materialismo. Porque quando nós entendermos que somos espíritos, não vou falar eterno, porque daí confunde conceitos, mas imortal, quando entendermos que somos espíritos imortais, veremos que há outras formas de pensar a realidade do ser humano, outras experiências. Pelo simples fato de não haver a morte do corpo espiritual ou do espírito, apenas a morte do corpo físico. Sabemos que, depois da morte desse corpo físico, o espírito continua existindo. E ele então pode repensar as suas experiências, a sua vida. Pode fazer projetos grandiosos para além de. Ele pode ter esperança, que é o que está faltando, pelo menos aqui no Brasil, é esperança em alguma coisa maior, mais significativa. E é por isso que nós temos um ser que simboliza a perfeição absoluta que é o Cristo, e que veio do plano espiritual mais elevado para nos trazer mensagens, para que possamos seguir, para que possamos estudar e vivenciar. Então, o fato de lutar contra o materialismo é algo importantíssimo. Uma outra informação que o Espírito de Verdade nos dá é que esse Espírito, lutando contra o materialismo, ele vai compreender onde está aquilo que ele busca, onde realmente se encontra aquilo que ele persegue. E o que nós perseguimos hoje não é no dia a dia ofendermos ao nosso próximo, só porque ele é diferente. Na questão 804, Kardec questiona o Espírito da Verdade. Deixa eu fazer aqui a pergunta certinha, para que não haja equívoco na mensagem. Kardec questiona: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Pergunta de Kardec. Porque as pessoas são diferentes. E a diferença hoje incomoda a muitos. E o que o Espírito de Verdade responde? Deus criou todos os homens iguais. Todos iniciaram com as mesmas potencialidades. Deu a cada um a liberdade. Ele pode atuar de acordo com a sua vontade. E fala mais ainda. Mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. Então, a questão das diferenças entre os homens, entre os espíritos, encontra em virtude das suas experiências. À medida que eu experiencio algo, eu me torno mais potente. Eu desenvolvo faculdades que o outro que não desenvolveu fica aquém. E é a necessidade dessa diferença para que possa evoluir, para que todos possam participar, trabalhar nas obras do Criador, nas obras do universo. Então, aquilo que um não faz, o outro faz. E por que, então, que eu vou criticar aquele que é um pedreiro? Se eu sou um CEO de uma grande empresa, vou olhar com olhos para aquele que é um lixeiro. Quando nós vemos, isso já aconteceu em São Paulo há muito tempo, greve dos garis, dos lixeiros, esses que fazem a limpeza urbana, nós vemos que, sem a participação dessas pessoas, nós ficamos impotentes. Vivemos no meio do lixo, aquele odor horrível a exalar desse mesmo lixo, mas é porque
nós necessitamos deles. Eles têm uma função nesse grupo de participantes chamado sociedade e que todos têm de colaborar de alguma forma. Mas a minha forma de ver é olhar o outro como sendo inferior. Mas, na ausência do serviço deles, a minha inferioridade é que sobressai, porque eu não sei como resolver isso. Um exemplo. Trabalhando ainda essa questão da atividade do espírito, enquanto espírito, em sociedade, a questão do respeito. Emmanuel nos diz que, perante a intolerância, temos que ter humildade. Somente conquistaremos o equilíbrio, a tolerância, através do respeito. Se nós não respeitarmos o outro, nós não teremos uma civilização em evolução. Somente o respeito às diferenças é que proporcionam a evolução. Somente o respeito às diferenças é que proporcionam o crescimento dessa sociedade. Nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, indo para um mundo de regeneração social. E sem comunicação e sem respeito, jamais conseguiremos atingir esse novo plano. Verifica bem a importância de olharmos com outros olhos aquele que é diferente. E nós rechaçamos o outro em virtude da cor da pele, em virtude da deficiência física ou mental. Nós não queremos olhar, não queremos aquela pessoa próxima. Nós não aguentamos nem mesmo ouvir o tom de voz do outro. Temos ojeriza, porque o outro se manifesta, se comunica de uma forma que eu não aceito. E isso é algo muito complicador, porque quando eu não aceito essas diferenças, eu estou gritando a respeito da minha verdadeira posição evolutiva enquanto espírito. Ou seja, não tenho nenhum tipo de evolução enquanto espírito a oferecer a essa pessoa que está ao meu próximo, que está ao meu lado. O respeito é a principal função. Jesus, certa feita, foi para a cidade de Sicar, localizado em Samaria. E lá ele se aproximou do poço de Jacó e foi descansar. Por volta da hora sexta, que corresponde mais ou menos ao meio-dia, ele viu se aproximar uma mulher para retirar água do poço. Ele se aproxima da mulher e fala: mulher, dá-me de beber. Ela leva um susto, porque havia entre os samaritanos e os judeus uma certa incompatibilidade. Eles não se conversavam, não se comunicavam, em virtude de preconceito religioso. Naquela época, hoje ainda existe a mesma coisa. Nós ainda temos preconceito dos evangélicos, dos católicos, mas cada um está realizando a sua tarefa. Com mais perfeição ou menos imperfeição, isso vai depender do estágio evolutivo de cada um. Mas aquela mulher, se assustando, fala: como que você, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Como se ela estivesse dizendo: nós não nos comunicamos. Você para lá, eu para cá, e fim de papo. E Jesus lhe disse: se você soubesse o que é o dom de Deus, o que significa o dom de Deus, e quem é que lhe fala, você pediria água a mim e eu lhe daria a água da vida.
o, o dom de Deus é muito maior, é superior do que os judeus. O dom de Deus é superior aos samaritanos, porque tinha, naquela época, a questão da adoração a Deus. Os samaritanos adoravam a Deus no seu templo, os judeus em outro templo. E ela questiona por que essa questão de adorar a Deus em um templo ou em outro. E Jesus responde: chegará um dia em que nós adoraremos a Deus em espírito e verdade em nosso coração. Essa fala de Jesus com relação à mulher samaritana é uma orientação a todos nós que queremos desenvolver enquanto espíritos. Porque essa falta de comunicação não leva a lugar nenhum. O preconceito quebra, rompe qualquer forma de construção. Einstein, em uma dessas conversas, ele diz: tempos difíceis esses o nosso, porque é muito mais difícil romper um preconceito do que romper um átomo. É muito mais fácil romper um átomo, quebrar um átomo, do que quebrar um preconceito que fazemos uso para nos defender. E, normalmente, essa questão da autodefesa que trazemos é algo que não nos dá a possibilidade do interrelacionamento. As nossas relações elas se tornam fúteis, frágeis, fracas. Mas há a necessidade de existir este relacionamento. Assim como Bezerra diz que sem comunicação não há caminho, nós precisamos, então, romper com esse preconceito que trazemos dentro de nós. E isto somente ocorre através do autoconhecimento. Quando nós pararmos de olhar o preconceito, as diferenças do outro, e olharmos para as nossas diferenças. Quando Jesus fala: porque vês um cisco no olho do outro e não vê uma trave no teu olho? É para dentro que devemos analisar quem somos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Se somos espíritos, nós não sabemos de onde estamos vindo. Nós não sabemos para onde estamos indo. E pode ser que todo esse preconceito contra o nosso próximo, amanhã nós estaremos recebendo da mesma forma. Porque não sabemos o que vai acontecer conosco. A vida, ela é dinâmica, ela modifica tudo e todos. Posições sociais, status, todos são modificados, seja nessa mesma existência ou existências posteriores. E trazemos aquilo que já vivenciamos no passado numa determinada posição. Diferenças não são castigos. Diferenças não são defeitos, mas nós olhamos o outro como sendo defeituoso. E a diferença que eu trago dentro de mim perante a lei divina, será que é uma ameaça? É uma ameaça à minha estabilidade enquanto espírito, ao meu processo evolutivo. Eu posso encontrar barreiras, porque o preconceito ele cria barreiras. Ele impede que as coisas continuem. Nós imaginamos uma certa perfeição na nossa existência, como se fossem caixinhas compartimentadas em que guardamos o que é certo ou errado dentro desta caixinha. Quando o outro procura se aproximar, ele não tem aquele pré-requisito para adentrar nessa caixinha e eu rechaço este outro ser. Mas nós crescemos através de lições. E aquele que é diferente tem lições lindíssimas para nos ensinar.
enquanto espíritos. Nós presenciamos hoje, por exemplo, a questão da vinda de novos espíritos para este mundo de regeneração que está eclodindo às nossas portas. E esses espíritos trazem muitas coisas que nós não aceitamos, que são diferentes. E quando, dentro do lar, pai, a mãe, o avô, a avó, falam uma coisa que não condiz com a realidade, aquele que é o filho ou que é o neto, ele chega a repreender: não fale assim, mãe, não fale assim, vó. Por quê? Este ser, ele já tem experiências suficientes para nos ensinar. E são crianças, mas que têm uma vivência muito superior que muitos de nós temos hoje encarnados. A questão da diferença ainda é prioritária trabalharmos com respeito. É esse respeito que nós precisamos vivenciar. Kardec, questionando o Espírito de verdade, nos coloca à frente toda uma estrutura para ser vivenciada, para ser absorvida. Se nós olharmos hoje a questão das guerras, essa guerra que a gente normalmente visualiza pela TV, Irã, e o pessoal aí lá do deserto, porque no deserto, praticamente, nós temos mais 20, 30 guerras acontecendo ao mesmo momento. Acontece que essa guerra não é nova. Ela tem mais de 6.000 anos. Quando nós tínhamos lá os hebreus procurando a terra prometida que Moisés estava encaminhando, já naquele momento eles lutavam. A tal ponto que, quando Moisés levava a mão, os hebreus ganhavam as lutas. Mas quando ele abaixava, os hebreus praticamente fracassavam nessa luta. De lá para cá, muito do que se está hoje, apesar dessa demagogia na fala, muito do que se está falando é uma inveja, é um preconceito, porque os judeus, eles foram escolhidos como povo prometido por Deus. Foi o primeiro povo que abandonou o politeísmo e acatou o monoteísmo. Era um povo diferente. E eles foram rechaçados por causa disso. Eles não tinham mais deuses de barro. Tinha o Deus único, o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro trouxe muita vitória, muitas coisas boas para essa nação. Tanto é que os seres mais inteligentes que surgiram na Terra nasceram deste povo. Eles que nos legaram a grande evolução da sociedade. Mas hoje, em virtude da demagogia utilizada como escudo à própria imprensa, nos transmite informações que faz com que a gente comece a elaborar, a gerar ódio contra esse povo. Quantos não são aqueles jovens que hoje estão desenhando o símbolo da suástica para eliminar uma nação? Enquanto os judeus não forem todos exterminados, eles não ficam sossegados. Há um movimento, e aí quem nos traz essa informação é André Luiz, um movimento dos dragões, da falange dos dragões. Grupo de espíritos que lutam ferrenhamente contra Jesus. Quando Jesus esteve aqui, quando ele nasceu, ele já começou a enfrentar esta situação. A ordem de matar todas as criancinhas. Quando Kardec aqui esteve, ele também enfrentou essa falange. E hoje nós estamos novamente enfrentando a ação negra desses espíritos das trevas. Porque nós estamos
abrindo campo de defesa. Da pandemia para cá, na pandemia mesmo, muitas pessoas procuraram ajudar, dando alimento, dando água, fazendo alguma coisa por aqueles que estavam passando por necessidades. Mas passou esta fase, parece que nós baixamos a guarda e não temos trabalhado a contento para manter esse ideal superior, que é olhar o outro como nosso próximo. Quando Jesus nasceu, Maria havia enrolado o menino Jesus num pano, colocou num coxo, nós chamamos de manjedoura, onde os animais se alimentam, e os anjos foram para os campos. E lá, perante os pastores, um deles fala que havia nascido o Salvador. Depois materializa-se todo o exército celestial. E eles começam a cantar: glória a Deus nas alturas, aos homens de boa vontade. Agora resta saber, boa vontade por parte de quem? De Deus ou dos homens? Porque à medida em que eu começo a externalizar qualquer tipo de agressão contra o meu próximo por diferenças, eu não estou sendo merecedor dessa glória que vem do céu. Que há necessidade, então, de acordar enquanto espírito para ser merecedor desta glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. O homem vive em paz ou ele procura somente a guerra? Porque pelos nossos diálogos, pelo conteúdo daquilo que falamos, mais externalizamos o ódio, a violência, a guerra do que a paz. Quanto poderia ser muito melhor nós nos reunirmos em nossos lares, comungando através do estudo do Evangelho no lar, os ensinamentos de Jesus. E começando com coisas simples, como muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Eu posso lhe ajudar? Você precisa de alguma coisa? Um abraço apertado, um beijo de mãe, um beijo de pai. É isso que nós precisamos recuperar. E a doutrina espírita vem no momento exato para lutar contra essa manifestação materialista que domina todas as mentes e corações. Enquanto estivermos olhando apenas o ato de deter a matéria, deter bens, nós nos manteremos muito distante daquela questão de elevar o espírito. Fazer com que este espírito possa realmente refletir aqueles ensinamentos de Jesus. Muita paz a todos. Desejando a todos um ótimo final de semana, um ótimo final de domingo e uma excelente semana. Que todos sigam em paz. Obrigado.